Lucas 9, 23, amém? Todos acharam? Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Estamos diante de uma passagem bem pesada, mas também bem solene. O assunto do qual Jesus está tratando aqui, eu sempre digo aqui que o Evangelho, ele é vida ou morte, esse é o assunto do Evangelho, mas aqui especificamente Jesus vai tratar de vida ou morte. Jesus está tratando de algo extremamente importante. E já no versículo 23 tem muita informação. Então vamos começar para que a gente ganhe tempo. No versículo 23, Jesus começa dizendo assim: dizia a todos. Então Jesus está chamando a atenção de todos. Não é apenas dos 12, não é apenas trazendo para os dias de hoje dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos. Jesus está falando com todos, com toda a igreja, com todo crente, com todo aquele que se diz discípulo e seguidor dele. Então ele dizia a todos. Então ele está entendendo que a exortação, que o ensinamento que ele vai dar agora é de suma importância para toda a igreja, porque vai tratar de vida ou morte. E aí ele vai explicar que ele não somente, de manhã a gente falava isso, que a cruz de Jesus não foi algo acaso, não foi um acaso, não foi uma derrota. A cruz era a vocação, a cruz era um objetivo. A cruz era algo que estava determinado pelo Pai. E agora ele vai dizer que essa cruz, ele não somente abraça ela como uma vocação, mas ele também exige que aqueles que o seguem façam o mesmo. Tomem a sua cruz. Então, primeiro que a gente chama atenção aqui é isso. Ele chama todos, dizia todos. E aí começa a primeira condicional de Jesus, que ele diz: se alguém quer vir após mim, então a primeira ideia é: se alguém quer vir após mim. Então é a primeira condição para o que Jesus vai falar depois disso. É querer segui-lo, é querer se unir a ele, é querer ser discípulo, seguidor, ser um cristão, ser um crente, no linguajar de hoje. Então ele diz: se alguém quer se tornar um discípulo, um seguidor, se alguém quer vir após mim, deve fazer 3 coisas essenciais. E a primeira que Jesus diz é: a si mesmo se negue. Jesus chama a todos aqueles que manifestam o desejo de segui-lo, de obedecê-lo ou de servi-lo, a um chamado importantíssimo: negue a si mesmo, negue o eu, negue. E aí, o interessante é que ele diz assim: a si mesmo se negue dia a dia. Então, é uma negação, é uma santificação, é uma abdicação de pecados diários. É você mortificar o velho homem dia a dia. É você olhar para tudo aquilo que tenazmente te assedia, como pensamento, hábito, atitude, como aquilo que o mundo te coloca como prazeroso, e todos os dias dizer: não, eu nego a mim mesmo. Porque, sejamos sinceros e honestos, muitas coisas que o mundo nos oferece e muitas coisas que a nossa carne deseja é prazeroso aos nossos olhos e momentaneamente até mesmo a nossa carne. Então Jesus diz: negue-se a si mesmo, porque a sua carne, ela deseja aquilo que é pecaminoso. Então ele diz: negue-se a si mesmo e entenda que você deve única e exclusivamente abrir mão de toda a sua autoconfiança, de toda a sua certeza, de toda a sua soberba e prepotência, e crer: eu preciso de um único Salvador. Eu preciso de alguém para me ajudar. Então, quando eu nego a mim mesmo, eu estou declarando que eu não tenho condições de fazer nada por mim mesmo. Que eu, por si só, se Deus me largar sozinho, tiver que fazer as minhas escolhas de vida, eu sempre escolherei aquilo que é errado. Eu sempre me arrependerei das escolhas que fiz. Por isso eu devo negar a mim mesmo a cada dia e entender que devo ser conduzido pela vontade de Cristo. Então, aonde não existe negar a si mesmo, não existe graça verdadeira. Aonde não existe abandono de pecado, não existe verdadeira conversão. Aonde não existe mudança de vida,
Não existe o verdadeiro cristianismo. Onde não existe negar a si mesmo, e aqui eu estou falando de um processo que o próprio Cristo diz, dia a dia, não estou dizendo que você tem que entrar aqui da noite para o dia e virar o perfeitão, mas ele diz, tem que haver negação, dia a dia. E aí ele segue e diz, a primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz. Então, o segundo ponto é tomar a cruz. Aquilo que um condenado fazia por obrigação e por coação, ele tinha que ir para a cruz, ele não tinha outra escapatória, os discípulos de Jesus fazem por livre e espontânea vontade. Os discípulos de Jesus fazem voluntariamente. Jesus diz, venha até mim. Aquele que quer vir após mim, venha. Mas primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E aí é legal que Jesus diz que a cruz é sua. É sua, não é dele. Por mais que ele diga que nos ajude, ele diz, tome a sua cruz. E tomar a cruz, queridos, de uma forma, claro, eu poderia aqui fazer milhões de aplicações, mas tomar a cruz, ao meu ver, um dos pontos mais importantes, é você entender que verdadeiramente, quando você diz que negou a si mesmo, você morreu. Tomar a cruz é você entender que a partir de hoje, a partir do momento que você levantou a mão e disse que confessou Jesus como seu Salvador, você não reina mais. Você não toma mais decisão, você não toma mais partido, você não faz mais o que deseja, o que bem entende. Você faz aquilo que Jesus faria. Ou seja, o seu eu morre, o seu eu sai de jogada e Jesus entra na jogada. Ou seja, tomar a sua cruz é fazer tudo que Jesus faria. É imitar a Jesus em todo o tempo. E isso envolve algumas coisas difíceis. Porque imitar a Jesus a todo tempo é colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Lembra quando Jesus está no Getsemane? Ele fala, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Mas aí ele lembra e diz, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele colocou a vontade do Pai acima da dele. Então tomar a cruz, imitar Jesus, é colocar a vontade de Deus acima da nossa. Mesmo quando a gente não gosta da vontade de Deus. Mesmo quando a gente não entende a vontade de Deus. Isso é imitar a Jesus. Imitar a Jesus é sofrer oposição de pessoas, e às vezes, pessoas até próximas. Jesus sofreu oposição de todos os lados, porque a sua mensagem, porque a sua maneira de viver, porque a sua atitude de vida não era uma atitude que agradava aos homens. Então, imitar a Jesus é colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas, mas é sofrer oposição. Imitar a Jesus acima de todas as coisas, em terceiro, é proclamar uma mensagem que não é bem-vinda, uma mensagem que não é bem recebida. Claro que se você pregar o evangelho do oba-oba, claro que se você pregar o evangelho que Jesus é o gênio da lâmpada mágica, está aqui só para oferecer bênção, todos vão aceitar esse evangelho. Mas se você pregar que o evangelho é cruz, se você pregar que o evangelho é negação, como Jesus está dizendo aqui agora, se você pregar que o evangelho exige negação, santificação, regeneração, transformação, aí as coisas começam a ficar complicadas. Se você pregar que o evangelho exige que você seja moralmente correto, que você não se assemelhe com esse mundo, pode ter certeza que a sua pregação vai ser uma pregação malquista, como foi a pregação de Jesus. Então você começa a perceber que essa história de tomar a cruz não é tão simples. Até porque Jesus não usaria um significado tão triste, tão duro, tomar a cruz, um símbolo de morte, para falar de algo que é só vitória, só bênção. Claro que é bênção, claro que existe vitória, mas a cruz nos traz à memória que o Evangelho também tem uma parte que exige abnegação. Exige mudança de vida, exige mudança, e aí eu estou falando por completo, queridos, completo, mudança radical, no sentido mesmo extremo da palavra, né? No sentido de conversão. Você está indo numa direção e quando o Evangelho te alcança, você volta na direção completamente contrária. É abrir mão de tudo aquilo que antes você fazia de forma plena, que desagrada ao nome de Deus. E por último, tomar a cruz, entendo eu, que é também sofrer não apenas oposição de pessoas, mas principalmente o que aconteceu com Jesus é sofrer uma perseguição dos líderes religiosos, é sofrer uma perseguição do sistema religioso que a gente conhece hoje, que está instaurado por aí, que só quer angariar
grana, grana, grana e ganhar adeptos, 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 e onde não se prega mais uma novidade de vida com Jesus. Então, quando você se colocar como um porta-voz de Deus, como um profeta que seja, como alguém que proclama o evangelho de verdade, toma a sua cruz, você pode ter certeza que, inclusive no meio evangélico, você vai ver que você vai sofrer oposição, porque com Jesus foi assim. Os religiosos da época se sentiram incomodados com a mensagem de Jesus, porque ela incomodava aquilo que eles viviam. Então, meu irmão, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz. E aí, por último, Jesus coloca lá, siga-me. Então você entende que existe um processo. Por mais que eu entenda que nem sempre esse processo é cronológico, mas eu entendo que existe aqui uma sequência lógica de Jesus. O problema é que hoje a galera está querendo inverter o negócio, pular estágios, ou não passar por aquilo que não lhe agrada. Então a galera olha para esse texto e fala assim, e negar a si mesmo? Não. Tomar a cruz? Não. E seguir? Opa, seguir eu quero, porque Jesus dá bênção. Porque Jesus é bom. Então a galera hoje, ela risca o que não quer, ou então pega o caminho inverso. Começa seguindo, e depois, se der, toma a cruz, se der, nega a si mesmo. Não, existe uma lógica no pensamento de Jesus, e foi de propósito, creio eu, que ele colocou aqui. Se alguém quer vir, ou seja, cresceu no seu coração, acendeu dentro de você uma luzinha, um desejo mínimo que seja de, eu acho que eu quero seguir esse Jesus, eu acho que eu quero confessá-lo. Entenda, você deve, a partir daquele momento, se autoavaliar e fazer. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E aí Jesus diz, agora siga-me. Então, cuidado com o que tem sido pregado aí fora, cuidado com o que você tem escutado, cuidado com a maneira que você tem se portado diante de Deus, inclusive hoje, porque isso aqui ele diz que é dia a dia. Então cuidado, se um dia você fez isso, negou a si mesmo, tomou a cruz e começou a seguir Jesus, e se hoje você olha para si e entende que no decorrer da caminhada você largou a cruz para trás, largou o negue a si mesmo para trás, ficou só consiga-me, volte para cá e reveja a sua caminhada, porque não dá só para ficar consiga-me, tem que ter o negue a si mesmo e tome a sua cruz, senão você está seguindo outra pessoa, menos Jesus. Ele exige, ele diz, eu tomarei a cruz, eu morrerei por vocês, mas eu exijo que aquele que quer vir após mim, tome a minha semelhança, a cruz também, e venha após mim. Então cuidado com esse evangelho de facilidade, cuidado com esse evangelho de moleza, porque o evangelho, como eu disse, ele requer muita coisa da gente. O evangelho, como eu disse, é vida ou morte. O evangelho está falando de coisa séria, e tanto é sério que Jesus usa um exemplo pesadíssimo. Negar a si mesmo, que é algo dificílimo, negar as nossas vontades, o nosso querer, negar os nossos conceitos, negar a nossa, às vezes até a educação, a gente foi criado assim, educado assim, aprendeu assim, então até isso é difícil, negar a si mesmo e tomar a cruz é mais difícil ainda, porque como eu disse, tomar a cruz para mim é imitar Jesus em todos os aspectos, imitar Jesus em todos os aspectos é dificílimo, mas não se engane, por mais que seja dificílimo, não existe atalho para o céu. Não existe atalho para a santificação. Não existe atalho para ser discípulo de Jesus. Não existe nada que você possa fazer para comprar o direito de ser discípulo de Jesus. Mas existe negar a si mesmo, tomar a cruz. Isso é obrigação minha e sua fazer. Amém? Que a gente lembre disso dia a dia. Então, entendo que talvez nem seja uma sequência cronológica, mas é uma sequência lógica. Todo aquele que é um verdadeiro convertido e vive uma vida de santificação, como a gente tem estudado aqui toda quinta-feira, ele faz isso. Todo dia após dia ele acorda, nega suas vontades. Sabe quando você está com vontade de explodir no seu trabalho? E aí você engole seco e faz como Jesus, vai como uma ovelha muda ao matadouro? Você está negando a si mesmo. Sabe quando a sua vontade é, e aí eu falo por mim, ir lá no seu vizinho de cima do apartamento falar, vai parar um pouquinho aí de pular, vai parar um pouquinho aí de fazer barulho, mas aí você engole seco e fala, não, como ovelha muda, eu vou suportar, eu vou negar a mim mesmo, mas a vontade é ir lá, bater na porta e falar, pelo amor de Deus, não está dando não, o que é? É show de rock? O que vocês estão fazendo aí? É pula-pula? Então, negar a si mesmo envolve todas as áreas da sua vida. Eu estou falando aqui de coisas banais, de coisas que acontecem todo dia. Eu falo sempre esse exemplo, negar a mim mesmo, para mim, a hora que eu mais nego a mim mesmo, é no trânsito.
aonde mais me irrita. É no engarrafamento, onde eu me sinto mais tentado a pecar. Então, negar a si mesmo envolve tudo, queridos. Isso é uma sequência de santificação diária até o céu. Não vai mudar, não vai haver atalho, não vai chegar um dia onde Jesus vai baixar o seu nível. Jesus estabeleceu um nível, e o nível dele é altíssimo mesmo. Não vai ter um dia que ele vai baixar o nível e vai dizer, estou vendo que está difícil para você, vou dar uma baixadinha no nível para você passar na prova, baixar a média. Não, queridos, a média dele é única, e a média dele é: tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Seja uma nova criatura a cada dia. Voltando para cá, e aí, Jesus agora vai começar a dar exemplos práticos, como eu falei aqui agora, de o que pode ser um impedimento de levar a cruz, um impedimento na nossa caminhada com Ele. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então Jesus agora fala assim: olha, eu falei para vocês negarem a si mesmo e tomarem a cruz e me seguirem. Mas preste atenção uma coisa. Viver para si, amar demais esse mundo aqui e agora, é um impedimento para levar a cruz. Então Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder, e aí não é perder por qualquer coisa, ele diz: perder por minha causa, esse a salvará. Então Jesus está dizendo: cuidado, amar demais essa vida, amar demais os prazeres, o dinheiro, as coisas mundanas, casa, propriedade, trabalho, amar demais essa vida, no sentido geral que ela envolve, é um impedimento para levar a cruz, porque aí você vai estar amando mais as coisas terrenas, vai estar buscando de toda e qualquer maneira salvar a sua vida de forma humana, viver uma vida prazerosa aqui, mas você, por menos que perceba, está perdendo a sua vida. Entende? A lógica de Jesus, ela é invertida nesse sentido. Os valores de Jesus aqui estão invertidos. Para o mundo, quanto mais se tem, mais se ganha. Quanto mais se consegue ajuntar, é ganhar. Para Jesus, abrir mão de tudo, para servi-lo, para dedicar uma vida a Ele. E aí, é claro, quando eu falo abrir mão de tudo aqui, não estou dizendo que você não deva ter uma boa profissão, um bom salário, que você não deva ter uma boa casa, uma boa família, mas estou dizendo, quando você coloca Ele acima de todas as coisas e entende que tudo que vem depois é consequência, Ele há de nos abençoar e de nos dar aquilo que precisamos, e tudo que passa do precisamos é bênção. Vem se Ele quiser. Quando a gente entende isso, a gente está perdendo tudo que esse mundo prega como bênção, mas ele diz que a gente está ganhando. E aí, se você for discursar isso para qualquer colega seu de faculdade, de trabalho, que não seja cristão, ele vai dizer: você é doido. Ele vai dizer: você é doido, que negócio é esse de abrir mão das suas vontades, abrir mão, talvez você pense assim, suponhamos, vou dar um exemplo, apareceu uma promoção no seu trabalho, mas essa promoção vai fazer com que impeça você de vir aos domingos da igreja. Você vai perder todos os cultos de domingo, não vai ter mais condições de estar na igreja. E aí você chega no seu trabalho e diga para o seu patrão: olha, eu vou recusar essa promoção, porque infelizmente eu não vou poder mais estar na igreja domingo. Na hora, os seus amigos, o seu patrão, se não for crente, eles vão falar: meu irmão, você está perdendo. Mas para você está ganhando. Então a lógica de Cristo, a lógica do discípulo, os valores do discípulo é o contrário. Quando Jesus disse: olha, ame ao próximo, ame aquele que te odeia. Isso para o mundo é perder. Pô, vai sair perdendo? Fulano ali, ó, te odeia, vai orar por ele? Isso aí é sair perdendo. Aí Jesus disse: não, vocês vão sair ganhando. Orem por ele, ame a ele, ame os que vos perseguem, faça bem àquele que fazem mal a vocês. Isso é, de novo, na lógica humana, é um absurdo. Porque a lógica do reino de Deus ela é invertida. Quando a gente perde, a gente ganha. Quando a gente acha que está ganhando alguma coisa desse mundo, a gente está perdendo diante de Jesus. Ou seja, Cristo exige devoção absoluta. Creia que devoção absoluta a Jesus não vai nunca e jamais te impedir de ter uma vida. Porque às vezes as pessoas acham: tá, pastor, então o senhor está falando que eu tenho que ter uma devoção absoluta, então acabou tudo, acabou.
Meus planos, meus sonhos, meus irmãos, você pode ter certeza que Deus tem planos e sonhos infinitamente maior do que você imagina ou dos que você planejou para você. Por mais que você pense assim, pastor, então devoção absoluta, é isso mesmo. É isso mesmo. É entregar a chave na mão dele. É isso mesmo. É entregar o volante na mão dele. É isso mesmo. É entregar a condução do navio na mão dele. E deixar que ele os conduza. E crer. E aí, a gente faz a relação de pai para com filho. É como um filho que confia num pai quando salta nos seus colos. É confiar que quando você se devota totalmente a ele, ele vai conceder a você aquilo que é necessário. Ele vai te dar aquilo que sabe que você precisa, porque ele é um pai. Não é a Bíblia que diz isso? Qual pai que o filho pede o pão da cobra? Qual pai que o filho pede peixe? Ao contrário, da pedra. Quanto mais vosso Pai Celestial vos dará bênçãos. Jesus diz, vós sendo maus, é isso que Jesus fala, maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá? O Pai. Então, meu irmão, é confiança, é fé, é crer, é acreditar nele. É ter uma comunhão com ele íntima, de tal maneira que você entenda que pode lançar tudo nele, pode abrir mão de tudo, que ele o sustentará. Voltando para cá, versículo 25. Então, o primeiro aviso de Jesus é: querer viver para si mesmo é o impedimento de levar a cruz. Segundo aviso de Jesus, 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Agora Jesus avisa que o desejo por riqueza é um impedimento de levar a cruz. Ele diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Eu acredito que Jesus aqui estava fazendo uso de uma hipérbole, fazendo uso de um exagero, porque, pense comigo, é impossível um homem ganhar o mundo inteiro, mas suponhamos que alguém conseguisse conquistar tudo aquilo que desejasse, ser extremamente rico, poderoso, influente, famoso, e ele se julgasse, eu consegui ganhar o mundo. E chegar naquele grande dia e ouvir aquilo que a gente já comentou aqui, Jesus vai dizer, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tem preparado aí, para que servirá? De que adiantará? Então tente imaginar, que você um dia conseguisse o feito de ganhar o mundo inteiro, de que aproveitaria se naquele grande dia você escutasse, vinde benditos de meu Pai, para uns, e você estivesse no lado que diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, de que adianta? E aí, queridos, isso aqui é um alerta muito, muito duro, porque a gente vive numa sociedade extremamente consumista, numa sociedade extremamente, e aí não queria nem usar esse termo, porque eu penso que a gente pode generalizar de forma burra, mas enfim, eu vou usar o termo, a gente vive numa sociedade extremamente capitalista, extremamente hedonista, o homem só olha para ele, antropocêntrica, o homem só quer pensar nele, ele só quer comprar, adquirir, ele só quer ter, e aí, imagina, essa sociedade tem caminhado a passos largos, queridos, para aquele grande dia, e ouvir isso, apartai-vos de mim. O problema é que essa ideologia humana, terrena e maldita tem invadido as igrejas e inclusive atacado o coração de crentes verdadeiros e fiéis, achando que devem adquirir muita coisa, ganhar muita coisa, juntar muita coisa, quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Me siga. Então as pessoas olham para isso e acham que ganhando o mundo todo, ganhando tudo o que pode, ou alcançando tudo o que almejam, vão conseguir felicidade. A morte, já falei isso aqui, o caixão, a cova, nivela ricos e pobres. Lá, meu irmão, não faz diferença nenhuma se tu ganhou o mundo inteiro ou se tu foi pobre. Mas lá faz toda a diferença se tu crê em Jesus ou se tu não crê, se tu negou a si mesmo e tomou a sua cruz ou se você não tomou, entende? Ali, no caixão, toda a riqueza acaba, mas ali começa a vida eterna para uns e a morte eterna para outros. O negócio é sério, é vida ou morte,
É ou Jesus ou este mundo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para se dividir. Não dá para fazer um meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Então, de que adianta? Não vai levar nada. Os egípcios lá, né? Até acredito eu, para tentar fugir dessa verdade, que ninguém foge dela, faziam pirâmides e levavam suas riquezas para dentro. Mal sabiam eles que quando abrisse e fechasse os olhos, veriam que de nada adiantou toda aquela riqueza, de nada adiantou aquelas pirâmides, de nada adiantou, porque se perderam, porque amaram mais o mundo, mais as riquezas, amaram mais a si mesmo do que a Cristo e a palavra dele. E aí o texto segue, vamos para o terceiro aviso de Jesus, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E agora o terceiro aviso de Jesus é: aquele que se envergonha de mim, todo aquele que se envergonha das minhas palavras, todo ele, eu me envergonharei dele também quando eu voltar. Eu me envergonharei dele também, e não quando eu voltar, isso é legal também, nós falávamos sobre isso de manhã, não quando eu voltar na minha forma humilde, como um servo sofredor. Ele diz, eu vou me envergonhar dele quando eu voltar na glória do Pai e dos santos anjos, quando eu vier para julgar naquele grande dia, aquele que de mim se envergonhou, eu também me envergonharei dele. E aí, é claro que Jesus não está falando aqui de uma simples vergonha, sabe? Daquele irmão que tem uma vergonha, daquele irmão que é mais tímido, daquele irmão que às vezes não tem tanta desenvoltura para falar em público. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de vergonha ao ponto de você não querer estar junto dele. Sabe quando você tem vergonha de alguém que você não quer estar junto? Sabe quando você chega perto de alguém e você tem vergonha da maneira que ela fala? Às vezes ela fala muito palavrão, fala muito alto, e você começa a ficar com vergonha em público. Sabe quando você está perto de alguém? Enfim. Você tem vergonha de estar perto de alguém? Esse é o pensamento. As pessoas que têm vergonha, que olham para Jesus não como motivo de glória, não como motivo de regozijo. As pessoas que olham para Jesus como motivo de se envergonhar, porque ele, como a Andréia hoje perguntava à tarde para mim, o texto diz que ele não tinha formosura. Não tinha formosura. Essa história de Jesus louro de olho azul é só o André. Não é Jesus, louro de olho azul, não é. O texto diz que ele não tinha formosura mesmo, física, porque ele era muito parecido com os discípulos, com os homens daquela época, tanto que quando vão pegar Jesus, que o traidor Judas leva a galera lá para pegar Jesus, eles não conseguem, porque estava de noite, estava escuro, não tinha luz, era lamparina, e provavelmente as lamparinas lá eram bem precárias, eles não conseguem identificar direito Jesus no meio dos discípulos, e Jesus diz, eu sou aqueles a quem você procura. Jesus precisou se identificar, então ele não tinha mesmo formosura, beleza, europeia, louro de olhos azuis, e ele também não tinha a beleza que o mundo espera. O que o mundo espera de um rei? Pompa, vestes finas, autoridade, súditos. Jesus não tinha isso, Jesus era humilde, Jesus era um servo sofredor. Então, Jesus diz, aqueles que se envergonham de mim por causa disso, quando eles me virem voltar na glória, aí vai ser tarde demais. Porque nesse dia quem vai se envergonhar deles sou eu. Quem não vai querê-los sou eu. Quem vai rejeitá-los sou eu. Porque me rejeitaram na minha simplicidade, na minha humildade. Rejeitaram a minha cruz. Me rejeitaram no momento de dor e de sofrimento que eu fiz por eles. E eu os rejeitarei quando eu vier na glória. Isso aqui é pesadíssimo. De manhã a gente falava sobre isso. É complicado, não é, queridos? Porque assim, o que eu vou falar aqui é uma verdade, mas eu sei que isso acontece. Mas pense comigo, é irracional mesmo, é ignorância, é burrice, eu poderia usar aqui qualquer outro tipo de palavra. É irracional. A criatura tem vergonha do seu Criador. Já parou para entender isso? O vaso tem vergonha do olheiro. É absurdo. É irracional o pecador ter vergonha daquele que pode ser o seu único salvador. É irracional. É irracional o condenado ter vergonha daquele que tomou o seu espírito de dívida e morreu por você na cruz. Tem noção disso? Ele que pagou o preço. E como que alguém
pôde ter vergonha dele. Eu sei que parece ser racional para a gente, como eu falei, ignorante, absurdo, mas ainda hoje, pessoas e mais pessoas têm vergonha de Jesus. E aí, queridos, o texto não termina muito bem. O texto termina que Jesus vai responder de forma igual, mas numa situação bem pior, porque a vergonha de Jesus vai fazer com que eles sejam condenados eternamente. E aí Jesus termina esse texto dizendo assim, 27, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham o reino de Deus. Esse é um texto bem difícil a princípio de se entender. Eu vou tentar falar para os irmãos o que penso acerca dele. Jesus disse, olha, alguns que estão aqui não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Jesus está falando aqui do princípio do reino de Deus, inauguração do reino de Deus. E no 26 ele está falando do final. No 26 ele falou da consumação. Quando eu vier, eu vou me envergonhar daqueles que se envergonharam de mim. No 27 ele diz, os que estão aqui, alguns, não morrerão antes de ver o reino de Deus. E aqui a teologia defende vários momentos em que o reino de Deus foi manifestado para aqueles discípulos ou para alguns. Primeiro, ressurreição de Jesus. Outro ponto que a gente vai falar semana que vem, transfiguração. Quando Jesus aparece glorificado junto com Moisés e com Elias no monte, era o momento em que o reino de Deus estava sendo manifestado para aqueles discípulos. Outro momento, ressurreição de Jesus. Outro momento, Pentecostes. Outro momento, a ascensão de Jesus sendo elevado na frente dos discípulos. Então esses momentos são momentos onde os discípulos começaram a vivenciar, a presenciar e participar do reino de Deus sendo instaurado aqui na terra, do reino de Deus sendo iniciado, do reino de Deus tomando forma, do reino de Deus começando a se espalhar. E esses discípulos que vivenciaram essas situações, são eles que vão sair pelo mundo afora, dando sequência nisso que Jesus está falando. Não passarão pela morte antes que vejam o reino se manifestar. Então os discípulos vão continuar curando, pregando, salvando, ou seja, estabelecendo, dando sequência no reino de Deus aqui na terra. Alguns levaram esse texto na literalidade, ao pé da letra, e começaram a conjecturar se possível fora, alguns dos apóstolos, alguém não morreu, né? Estava vagando aí até hoje. Talvez, né, queridos? Esses que se dizem apóstolos aí, eles devem ter 2000 e alguns anos, porque o último apóstolo morreu na ilha de Patmos, João, certo? Os que tem hoje, só se forem Munhá, sabe? Rei eterno, não morre. Mas então, não é isso que o texto está falando. O texto não está sendo literal. O texto está dizendo que os discípulos veriam manifestações evidentes de que o reino foi instaurado, que a igreja começou e de que o mundo seria impactado por esse reino que seria levado adiante por meio dos discípulos e da igreja de Cristo. É isso que Jesus está falando aqui. Então, na semana que vem a gente vai pregar sobre a transfiguração e os irmãos vão ver que esse é um momento único também, onde Jesus sobe ao monte para orar e pessoalmente Moisés e Elias aparecem de forma glorificada. É um momento único também da manifestação do reino de Deus. Então o texto termina dizendo isso, e aí eu já começo a aplicar para a gente terminar, que hoje, queridos, hoje você pode, ou melhor, você deve fazer parte. Você pode, antes de passar pela morte, ver, participar e se envolver no reino de Cristo. Hoje você tem o mesmo privilégio que aqueles homens tiveram. É bem verdade que alguns privilégios você não vai ter mais, só naquele grande dia. Tomé teve o privilégio de tocar nas feridas dele. Os discípulos tiveram o privilégio de vê-lo ressuscitado. Os discípulos tiveram o privilégio de vê-lo ser levantado aos céus pelos anjos. As mulheres, Marta e Maria, foram ao sepulcro, viram o sepulcro vazio, quando olham para trás estava ele. Talvez esse privilégio você não tenha, é verdade. Mas nós ainda temos o privilégio de ajudar o reino de Deus, a sermos cooperadores do reino de Deus, a se espalhar por esse mundo. A gente tem esse privilégio. Então, se você passar pela morte sem participar do reino de Deus, provavelmente foi por sua negligência.
Foi porque você não serviu ao Senhor com toda a dedicação. Foi porque você não se colocou à disposição para servi-lo e para participar desse momento agora que o reino dele está sendo expandido aqui na terra. Mas eu creio que todo crente tem o privilégio e o prazer de participar disso. Chegar naquele grande dia, é claro, num grau bem menor, mas ter a semelhança dos apóstolos, falar: eu participei da expansão do reino aqui na terra. Mas para isso, lembre-se, é preciso negar a si mesmo, é preciso tomar a cruz e é preciso segui-lo dia a dia. Ainda que você tropece, ainda que você amanheça desanimado, ainda que o dia não seja bom, ainda que a fase não seja boa, dia a dia siga-o. Lembra quando nós falávamos de Jairo? Falaram para Jairo: não importune mais o mestre, a sua filha já morreu. E eu dizia: volte com Jesus para casa, ainda que pareça que não tem mais jeito, ainda que pareça que não tem mais o que ser feito, a filha já morreu, volte com ele para casa, porque quando a gente volta com ele para casa, tudo é diferente, tudo é diferente. Então, queridos, é dia a dia. Para terminar, 3 aplicações. A primeira já fiz. Não é possível seguir Jesus sem negação. Sem cruz não há coroa. Sem negação não há céu. Sem santificação ninguém verá a Deus. É isso que diz a Bíblia. Ponto. Sem cruz, sem coroa. Sem santificação, sem céu. Se você não consegue viver em santificação aqui, dificilmente você vai conseguir viver no céu. Porque no céu é santificação geral, o tempo todo. Então, se você não consegue aqui, hoje, viver buscando santificação, com certeza você não vai se adaptar ao céu, porque lá nós seremos santos como Ele é. Seremos exatamente como Cristo é. Segunda aplicação, nós vemos aqui o extraordinário valor que uma alma tem para o nosso Senhor. Ele disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta? Então, uma alma para o nosso Senhor vale mais que o mundo inteiro. Valeu, como disse Andréia, a vida dele, a vida, o sangue dele, pelo sangue dele. E terceiro e último, eu termino fazendo um alerta dizendo que a gente deve tomar cuidado com o perigo e com o problema que é se envergonhar de Cristo. Cuidado, não estou falando novamente de uma vergonha, de uma timidez. Estou falando de olhar para Jesus e ver nele, no Cristo crucificado, um motivo de vergonha e não de glória e de serviço. Amém, queridos? Deus te abençoe. Fique de pé, nós vamos orar. Pedir que Deus nos conduza nesse momento agora de ceia do Senhor.